Quando Casemiro deixou o Real Madrid, muita gente pensou a mesma coisa. Por que sair agora? Titular absoluto, campeão da Champions League 5 vezes, respeitado no mundo todo, e ele decide ir para um time em reconstrução, fora da elite da Europa. Parecia loucura, mas o que ninguém entendeu na época é que Casemiro não joga somente com os pés, ele joga com a mentalidade de campeão. E foi com essa mentalidade que levou o United para a final da Europa League. Primeiro, Casemiro se mexe, o cruzamento para ele, Casemiro! Gol! Do Manchester United! De um cara gigante, Casemiro! Vira o jogo Manchester United. Ele foi contratado para fazer parte dessa virada de chave, para devolver o Manchester United às grandes finais, às grandes noites europeias, às grandes conquistas. Em 2022, Casemiro estava no auge da sua carreira no Real Madrid. Titular absoluto ao lado de Kroos e Modric, havia acabado de conquistar a sua 5ª Champions League. Nesse momento, a única dúvida no ar era de quem substituiria Modric, que já estava com 37 anos. Quando surgiu a proposta do Manchester United, o rumor de que Casemiro realmente deixaria o Real Madrid foi um choque para todos. A oferta, aproximadamente de 70 milhões de euros, agradou Casemiro, que aos 30 anos sentiu que era hora de buscar algo novo. Ele já era reconhecido mundialmente como um dos melhores do mundo, mas queria um novo desafio. Queria mostrar que mesmo após os 30 anos ele ainda tinha muito futebol para dar. O Real Madrid, embora não quisesse se desfazer de Casemiro, respeitou a sua decisão, não colocou obstáculos para a negociação e a transição foi concluída rapidamente. Sua despedida foi marcada por muita emoção e respeito, tanto por parte dele quanto dos torcedores e do clube, que sempre enfatizaram sua importância nas conquistas históricas, especialmente nas 5 Champions Leagues. Casemiro chegou ao Manchester United em agosto de 2022, cercado de expectativa. Vindo do maior clube do mundo, com 5 títulos da Champions League na bagagem, era visto como um reforço de peso que o United tanto precisava. Mas a sua adaptação não foi imediata. Era um cenário bem diferente do que ele vivia no Real Madrid. Ao contrário de um clube estabilizado e vitorioso, o United atravessava uma fase de reconstrução. A equipe estava longe de brigar pelas principais competições e sofria com a instabilidade. No início, Casemiro precisou se adaptar à nova realidade e ao novo esquema tático do treinador Erik ten Hag, que estava implementando uma filosofia de jogo mais focada na posse de bola e na pressão alta. Mas aí, as coisas começaram a andar mais rápido. Suas qualidades de marcação, leitura de jogo e distribuição de passes começaram a fazer a diferença. Ele se tornou uma peça-chave no meio-campo, sendo o ponto de equilíbrio que o United tanto procurava. Logo na sua primeira temporada, Casemiro ajudou o United a conquistar a Copa da Liga Inglesa, na final contra o Newcastle. Marcou um dos gols da vitória de 2-0, levando o primeiro troféu do clube em 6 anos. A conquista desse título simbolizou muito. A torcida já acreditava que o clube poderia dar a volta por cima e brigar novamente contra os grandes da Inglaterra e de toda a Europa. Vale lembrar que nesse período, Cristiano Ronaldo ainda estava no elenco. Eles voltaram a atuar juntos, como no tempo de Real Madrid, mas por pouco tempo. O ambiente ao redor de CR7 era instável e a sua saída aconteceu em novembro após a polêmica com o clube. Depois de uma primeira temporada muito boa, o Casemiro começou a viver um dos momentos mais difíceis no Manchester United. Tudo começou a mudar depois daquele 7-0 contra o Liverpool. Ele foi mal, como todo o time, mas acabou levando a culpa por estar ali no meio, onde tudo passava. A imprensa inglesa não perdoou. De uma hora para outra, começaram a dizer que ele estava em declínio, que já não acompanhava o ritmo da Premier League. Mas o time estava mal organizado, perdido em campo. Casemiro tinha que se arriscar muitas vezes, tentando salvar o time, mas nem sempre dava certo, e ele acabou sendo expulso 2 vezes. Para piorar, o Ten Hag começou a usar ele fora da posição. Teve jogo que Casemiro virou zagueiro, outro que tinha que aparecer como meio ofensivo, entrando na área para finalizar, totalmente diferente do papel que ele fazia no Real Madrid.
Um jogador que devia ser usado como ponto sólido do time estava sendo sacrificado por um sistema tático que nem existia. E quando a situação já estava ruim, ainda conseguiu piorar. Com a pressão da torcida e da imprensa, Ten Hag começou a procurar culpados para tentar se proteger. Primeiro foi Cristiano Ronaldo, depois Rashford, aí depois sobrou para o Casemiro. 1 a 1 foram sendo jogados para os Leões, tudo para desviar o foco da bagunça que era o time sob o comando dele. Mas era óbvio que não terminaria assim. Casemiro começou a brilhar novamente no comando de Ruben Amorim. Ele foi novamente ganhando espaço e mostrando que estava acostumado a enfrentar pressão, disputar títulos e levantar taças. Sua redenção veio na Europa League nas quartas de finais contra o Lyon, em um jogo eletrizante que terminou 5 a 4. Casemiro foi decisivo ao conquistar um pênalti, dar 2 assistências e liderar a equipe em duelos vencidos e chances criadas. Bruno Fernandes se apresenta em todas as bolas, só vem pra ele, Bruno Fernandes, rasteirinha, Casemiro, que bola, o Kobe Meno, limpou o Kobe Meno, gol do Manchester United! Não desiste, não se entrega, vai pra cima o Manchester United! Casemiro levantou pra área, Maguire! Gol! Além disso, na semifinal contra o Atlético de Bilbao, Casemiro marcou um dos gols na vitória por 4 a 1, consolidando a classificação para a final com um placar agregado de 7 a 1. Nos últimos 4 jogos da competição, Casemiro acumulou 2 gols e 2 assistências, sendo essencial para o equilíbrio e a liderança do time. Sua experiência em finais é impressionante. Casemiro venceu 20 das 22 decisões que disputou, incluindo as últimas 10 consecutivas desde 2021. Agora, o Manchester United se prepara para enfrentar o Tottenham na final da Europa League, e a presença do Casemiro no meio-campo é um dos principais triunfos da equipe. Sua mentalidade vencedora e a capacidade de decidir jogos importantes são fatores que podem fazer a diferença na busca por mais um título europeu. Casemiro está prestes a disputar a final da Europa League, um título que ainda falta em sua carreira. Acostumado aos maiores palcos do futebol europeu, ele pode usar toda a sua experiência e decisões para liderar o Manchester United rumo à conquista, que pode marcar um ponto de virada na história recente do clube. E o momento parece estar conspirando a seu favor, com a confirmação de que Carlo Ancelotti será o novo técnico da seleção brasileira. Já circulam rumores que o italiano deseja contar com Casemiro, não apenas como titular, mas como uma das lideranças do novo ciclo da amarelinha. A volta por cima pode estar só começando. E aí, quem você acha que vai levantar a taça da Europa League? Será que o United vai dar conta do recado com Casemiro liderando o time? Deixe a sua opinião nos comentários. Até a próxima.